Fala aí galera, eu espero que vocês estejam gostando aí do curso, de que vocês estão conseguindo entender aí, tá? Então, se vocês estão assistindo umas aulas muito rápidas aí, então dá uma acalmada, faz as tarefas que eu pedi para vocês. Na aula passada eu pedi para vocês verem suporte e resistência no gráfico, ver lei da alternância, começar a traçar topos e fundos, porque, por favor, não atropele as coisas. Porque senão vocês não vão conseguir entender isso aqui, tá? Senão vocês não vão conseguir pegar a linha de raciocínio e assim vocês não vão ser consistentes, tá bom? Então, por favor, se você pulou alguma aula, volta e assiste desde o começo, tá? Então, nessa aula aqui, a gente vai começar a falar de tendências, tá? As tendências que a gente tem três tipos de tendência no gráfico. E são só esses três tipos de tendência, são só essas três tendências que existem, tá? Então, não tem dificuldade. Então, os ativos lá no gráfico, quando a gente olha, eles se movimentam em tendências. Ou seja, a gente vai conseguir ver tendências altistas, baixistas e laterais. Ou seja, são movimentos ali do preço. São as movimentações do preço onde que a gente vai conseguir traçar topos e fundos. E assim a gente vai conseguir saber se a tendência é altista, baixista ou lateral, tá bom? Então, todos esses movimentos no preço são as chamadas tendências. Isso aqui é essencial para que a gente consiga entender os próximos conteúdos, tá? Então vamos lá. Então já vamos começar a falar aqui da tendência altista, tá? E o que é a tendência altista? É a tendência de alta, ou seja, então quando a gente tem uma tendência de alta, a gente tem uma maior pressão compradora. Então a gente tem uma maior demanda de gente querendo ali comprar ativos, ou seja, o preço vai subindo, né? O preço então vai subindo, subindo, subindo. E como que funciona essa tendência? Aqui tá, gente, eu errei. Aqui é bullish, que é aqui, ó, eu coloquei aqui mais abaixo, ó, o termo bullish vem do bull, do touro, que o touro ele representa a nossa tendência altista e o bear, que é o urso, representa a nossa tendência baixista. Então, essa bearish aqui é conhecida como a nossa tendência de baixa, tá? Eu vou corrigir isso aí nos slides para vocês, tá bom? Mas a nossa tendência altista, ela é constituída por topos e fundos ascendentes, ou seja, um topo de agora, ela tem que ser esse topo de agora tem que ser ascendente ao topo passado. O fundo de agora tem que ser ascendente ao fundo passado. Então, vamos lá que eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, ó, a nossa tendência altista, como que ela funciona? Ela funciona com topos e fundos ascendentes. Então, a gente consegue ver que esse topo aqui que está formando, deixa eu pegar a setinha aqui, vamos falar aqui dos fundos, tá? Esse fundo aqui que formou é mais alto que esse, ou seja, tá crescente, ele é crescente, então vai subindo o preço. Então isso é a tendência altista. Então fundos crescentes, fundos ascendentes. Então aqui, esse fundo aqui é mais alto que esse fundo aqui, tá? Como os topos, esse topo aqui é mais alto que esse, ou seja, ascendente ao passado, e esse topo aqui é ascendente a esse daqui um pouco mais para baixo, tá bom? Então essa é a tendência altista. A nossa tendência baixista, que é o segundo tipo de tendência, tá? Porque só existem três, como eu falei para vocês. Aqui eu acertei aqui o nome, tá? O outro eu vou mudar nos slides, eu vou arrumar lá certinho para vocês. Mas aqui também é conhecida como bearish. O que significa? Significa que vem de bear. O que é bear? É urso em inglês. E o que é o urso? Ele ataca, sempre lembra, o urso, ele dá o ataque dele de cima para baixo. Ou seja, representa a tendência de baixa. E o que é a tendência de baixa? É uma tendência onde a pressão vendedora é muito mais representada, é muito maior do que a pressão compradora, tá bom? E como que é formada essa tendência de baixa? Essa tendência de baixa, ela é formada com topos e fundos descendentes. Ou seja, a gente consegue ver, quando a gente está vendo uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E o que significa? Significa que esse topo aqui ele é mais baixo que esse aqui, ou seja, descendente. E esse topo aqui, ele é mais baixo que esse aqui do meio, tá bom? Ou seja, continua descendente, continua a tendência de baixa. E os fundos também, tá? Esse fundo aqui é mais baixo que esse fundo aqui, ou seja, descendente. E esse fundo aqui é mais baixo que esse aqui, ou seja, o preço tá caindo. Então, são topos e fundos descendentes e isso que forma a nossa tendência baixista. E agora,
a gente vai para o nosso último tipo de tendência aqui, para o nosso último tipo de tendência que tem como formar aí no gráfico. E qual que é esse último tipo de tendência aqui? Esse último tipo de tendência é a nossa tendência lateral, tá? O que é a tendência lateral? É quando o ativo nem sobe nem desce, ou seja, a pressão compradora e vendedora está equilibrada. Então, o preço ali tem a região dos topos do ativo, está na mesma, os topos estão nas mesmas regiões e os fundos estão nas mesmas regiões. Então, o que é essa tendência lateral, tá? Então, aqui na tendência lateral, vamos desenhar aqui o preço lateral. E o que a gente consegue ver aqui? Que os topos e os fundos permanecem na mesma região. Então, aqui a gente consegue traçar uma resistência, que eu já expliquei para vocês, e aqui embaixo um suporte. Então, assim a gente sabe que o preço está lateral. Os topos e fundos estão no mesmo ponto, na mesma região de preço. Então, assim a gente consegue ver que o preço está lateral. Por quê? Porque a pressão compradora e vendedora está equilibrada. Então, por isso que forma a tendência lateral, tá? Então, aqui eu trouxe no gráfico aqui já para vocês não começarem a perder tempo, tá? Então, aqui no gráfico, para a gente não perder tempo, já está aqui, ó, para vocês verem a tendência. Então, aqui nesse gráfico aqui a gente consegue ver tendência de alta, lateral e baixa. O que é essa tendência de alta? A gente consegue ver aqui essa pernada aqui de alta. Ou seja, aqui a gente consegue ver topos e fundos ascendentes. O que significa isso? Que a gente tem uma tendência de alta, né? E aqui no meio a gente consegue ver uma tendência lateral. Por quê? Porque vocês conseguem ver que teve 3 topos na mesma região e teve aqui também 3 fundos na mesma região. Ou seja, a gente consegue vir aqui e traçar uma lateralização. A gente consegue falar aqui que o preço está lateral. Ou seja, a nossa pressão compradora e vendedora está equilibrada. E aí, rompeu essa lateralização aqui para baixo e formou uma nova tendência de queda. O que é a tendência de queda? Topos e fundos descendentes. Ou seja, o preço aqui caiu. Então, em um gráfico aqui só, vocês já conseguem ver os 3 tipos de tendência, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem a nossa tendência de alta, a nossa tendência de baixa e a nossa tendência lateral, tá? Que a gente consegue ver aí nesse gráfico das ações da pose 3. E agora eu vou falar com vocês um assunto muito importante que, voltando lá, né, da nossa teoria de Down, que são os 3 tipos de tendência. E quais que são esses 3 tipos de tendência? São a tendência primária, a secundária e a terciária, como eu falei para vocês lá atrás, tá? Então, o que é a nossa tendência primária aqui? Nossa tendência primária é esse canalzão de alta que a gente consegue ver o preço subindo. E dentro dessa tendência primária, nós temos tendências secundárias. O que são essas tendências secundárias? São essa pernada aqui, é essa pernada de alta aqui, tá? Então, a gente pode dizer que é uma tendência secundária dentro dessa primária. E a terciária, dentro da secundária, nós temos pernadas de alta e de queda. Então, a gente pode dizer que dentro da secundária, essa pernada aqui, esse descanso dentro desse canal aqui, que o canal eu vou explicar depois que eu explicar as linhas de tendências para vocês, tá? Dentro desse canal aqui, a gente consegue ver a nossa tendência terciária. Então, voltando lá desde o começo, esses aqui são os 3 tipos de tendência, a primária, a secundária e a terciária. Então, agora, como eu falei para vocês, agora a gente vai falar das linhas de tendência, tá? E o que são essas linhas de tendência? Então, como eu falei para vocês, nosso mercado ele se movimenta em forma de tendências. E quando a gente começa a ver essas tendências, a gente começa a analisar os topos e fundos, né? Então, quando a gente vê uma tendência de alta, como eu falei para vocês, a gente consegue ver topos e fundos ascendentes. Ou seja, topos e fundos um mais altos que o outro. E assim, a gente também pode traçar LTA e LTB. E o que significa LTA e LTB? LTA, linha de tendência de alta. Então, é a sigla para a linha de tendência de alta. E LTB é a sigla para a linha de tendência de baixa. E a gente consegue traçar essas LTAs pelos fundos do ativo, tá? Por que a gente consegue traçar? Porque a gente traça essa LTA numa tendência de alta. E o que serve essas linhas de tendência? Servem para a gente saber ali mais ou menos onde vai ser um suporte, podemos dizer assim. Onde vai ser o próximo fundo do ativo. Vocês ficam um pouco confusos aqui agora, mas vamos agora explicar o que é cada um aqui para vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as nossas tendências. Então aqui a gente consegue ver o nosso preço se movendo em uma tendência de alta. E quando a gente vê uma tendência de alta, a gente consegue muito bem traçar aqui uma LTA, ou seja, linha de tendência de alta. A gente consegue traçar a partir de 2
fundos, ou seja, a gente consegue unir dois fundos e assim a gente faz essa linha e a gente vai conseguir mensurar onde serão os próximos fundos, tá bom? Então a gente consegue unir dois ou mais fundos ascendentes. Então aqui a gente vê 1, 2, 3, 4 fundos e a gente consegue traçar a nossa LTA, tá? E aqui o preço começou, rompeu essa LTA aí, e aí o que que a gente vai vir, o que que começa a acontecer? Começa a acontecer uma tendência de baixa. Isso aqui ainda vou explicar para vocês quando acontece esse rompimento, como é chamado esse rompimento, tá? Então, aqui depois do rompimento dessa LTA, vocês podem ver aqui que formou uma tendência de baixa, ou seja, o preço começou a cair, formando topos e fundos descendentes. E o que que a gente consegue fazer aqui? Consegue traçar uma LTB. E o que é LTB? É uma linha de tendência de baixa. E o que ela faz? A gente consegue traçar ela a partir de dois ou mais topos descendentes, tá? Então a gente une dois ou mais topos descendentes e assim a gente consegue traçar a nossa tendência de baixa. Então, como vocês podem contar, são 5 topos descendentes e a gente consegue aí traçar a nossa LTB, da nossa tendência de baixa. Então, recapitulando aqui para quem não entendeu, tá? Aqui a gente na nossa LTA a gente consegue juntar dois ou mais fundos e formar essa nossa linha de tendência de alta, unindo dois ou mais fundos. Já a LTB, que é aqui nessa tendência de baixa, onde que a gente viu, a gente consegue unir a partir de dois ou mais topos. Então a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, e assim a gente consegue aí traçar a nossa LTB, tá bom? Então agora vamos aí para o próximo slide que vai explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem a nossa tendência de alta com topos e fundos ascendentes, tá? Uma tendência de alta. E aqui nessa tendência de alta a gente consegue traçar a nossa LTA aqui, então, que é a nossa linha de tendência de alta. Mas antes, a tendência de alta são topos e fundos ascendentes, como eu falei para vocês. E a nossa LTA está aqui, tá bom? E aí, a gente consegue ver aqui nesse próximo gráfico a linha de tendência de baixa numa tendência de baixa. Então aqui com topos e fundos descendentes, a gente consegue ver uma tendência de baixa. E assim, a gente consegue traçar uma LTB, tá? O que é LTB? Linha de tendência de baixa. Então, a gente tem a nossa tendência de baixa com topos e fundos descendentes. Aí daí a gente vem e traça a nossa LTB, tá? Então essa é a LTB. E a nossa próxima tendência, aqui, como eu falei para vocês que só tinham três, que é a nossa tendência lateral, tá? Então tem topos e fundos ali na mesma região de preço. Então a gente consegue ver os topos na mesma região e os fundos na mesma região. Isso aqui a gente vê a nossa tendência lateral. E aí a gente consegue traçar suportes e resistências aqui nessa tendência, tá? E esses suportes e resistências aqui eu representei aqui nesse slide como um retângulo. Então aqui o nosso preço está lateral, tá bom? Agora vamos passar para a parte que todo mundo gosta, tá? Que é ver no gráfico essa linha de tendência de alta. E aqui a gente consegue ver muito bem uma linha de tendência de alta. Ou seja, a gente consegue pegar aqui dois fundos, tá? E a gente consegue unir esses dois fundos e traçar essa linha de tendência de alta. Então vocês podem ver aqui que segurou, aqui a gente pegou esse fundo, uniu com esses aqui e segurou aqui nessa região de preço aqui que estava chegando, vocês conseguem ver, que aqui veio e bateu nessa LTA e segurou nessa LTA, tá? Então isso aqui é um padrão no gráfico, que você traçando LTA e LTB, você vai conseguir ver a tendência. E geralmente o preço tende a vir aí buscar essa LTA numa tendência de alta, tá? Mais pra frente eu vou explicar o canal para vocês também, que é juntar essa LTA com uma paralela, mas por enquanto vão aí no gráfico, vocês precisam ir no gráfico e começarem e tentarem aí a traçar LTA, traçar LTB, traçar consolidações ali, lateralizações, né, no gráfico, para vocês conseguirem aprender de uma forma juntando nosso conhecimento, o nosso aprendizado com a prática, tá? Então aqui, como eu falei da LTA, aqui a gente também pode ver que a nossa LTB que a gente traçou, pegou um topo, uniu com outro topo e assim a gente traçou essa nossa LTB. E aí, como vocês podem ver aqui, o preço de novo veio buscar essa LTB e está segurando aqui nessa LTB, tá bom? Então, LTB e LTA são padrões no gráfico que acontecem quando tem tendências, tá? E aí, agora, tem aqui esse gráfico muito top que eu consigo mostrar aqui para vocês. No mesmo gráfico, uma LTB e uma LTA. Ou seja, aqui a gente consegue unir
Aqui tem topos, dois topos, a gente conseguiu unir aqui fazer a nossa LTB, tá? Então aqui vocês podem ver que nosso ativo continua em uma tendência de baixa, respeitando essa LTB, né? Então quando rompe essa LTB, acontece uma coisa chamada pullback, ponto de pivô, que mais pra frente eu vou ensinar isso aqui pra vocês. E aí, depois do rompimento dessa LTB, veio e formou uma LTA. Ou seja, depois que a gente uniu dois fundos, a gente conseguiu fazer uma LTA. Vocês podem ver que o preço vem respeitando essa LTA aqui, tá? Então esse aqui foi um gráfico espetacular que eu já consegui mostrar para vocês em um gráfico só, a LTA e a LTB de vários anos, sabe? Então aqui, ó, aqui perto aqui de 1994 até 2000, né? E depois até 2008 aí uma tendência altista, tá? Em BB Seguridade. Então esse gráfico aqui, ele é muito top para mostrar isso aqui para vocês, que no mesmo gráfico aqui, da parte aqui mais ou menos aqui de 94, né, de 1994 até 2000 aqui, ele continuou, esse gráfico aí continuou na LTB, até que chegou um momento que ele rompeu essa LTB e começou a formar aqui essa LTA, que continuou nessa LTA até 2008, tá? Que depois vieram aqueles problemas da subprime, mas então aqui tá nesse gráfico aqui para vocês, tá? A LTB e a LTA. E aí tem alguns pontos muito importantes para eu destacar para vocês, que são os pavios, tá? Que tem alguns pavios que a gente vai desconsiderar. Ou seja, por que a gente desconsidera esses pavios? A gente vai conseguir ver que vão ter pavios isolados, pavios, né? Pavios, me desculpem, é pavios que se fala. Então a gente vai ver que vai ter pavios isolados. Ou seja, a gente consegue ver aqui que aqui a gente tem um pavio isolado. Ou seja, a gente pode ignorar esse pavio. Para nossa LTA e LTB também, a gente pode ignorar os nossos pavios para traçar LTB também, para que ela fique mais correta a gente traçar. Vocês podem ver aqui, ó, que teve um pavio solitário aqui, né? Então aqui a gente consegue ignorar esse pavio para traçar a nossa LTA aí, da forma certa, tá? Também é muito importante destacar para vocês que aqui vocês podem ver, ah, caramba, mas rompeu. Aqui não teve a confirmação do rompimento, que isso mais para frente eu vou explicar para vocês que acontece o pullback da mesma forma que acontece lá no suporte e resistência e acontece o pivô, tá bom? Então não teve a confirmação desse rompimento, tá? Então é isso que eu queria falar de vocês sobre pavio. Então quando vocês verem um pavio assim isolado, vocês podem desconsiderar esses pavios, tá? A próxima informação muito importante aqui para vocês, isso aqui é um hack para vocês, tá? Para vocês saberem quando vocês estão traçando uma LTA da forma certa ou não. Então já anota aí, esse hack é muito importante, que é o ângulo, é a inclinação dessa LTA e dessa LTB. Então é próximo a 45 graus. Como que a gente sabe que é próximo a 45 graus? Vocês podem aqui ver, traçar um eixo Y e um eixo o X e o Y, né? A gente consegue traçar aqui uma linha para cima e uma linha aqui para o lado, tá? E o que a gente consegue ver? Que se a gente fizer aqui, né, um ângulo de 90 graus aqui, a gente consegue ver mais ou menos aqui a nossa inclinação da nossa linha a 45 graus. Então sempre fiquem ligados a essa inclinação próxima a 45 graus. Tá, mas como é que funciona a LTB se é 45 graus na linha de tendência de alta? Vou explicar aqui para vocês agora, ó, na LTB como é que funciona, tá? Então deixa eu apagar aqui e eu vou fazer aqui a nossa LTB. Como que funciona a nossa LTB? A gente vai fazer da mesma forma, tá? Então a gente vai traçar o nosso eixo X aqui, né? Nosso eixo X do plano cartesiano e o nosso eixo Y. E assim a gente consegue vir aqui e ter um ângulo de 90 graus. A gente consegue ver que nossa inclinação próxima, a inclinação próxima, aqui aproximada da nossa LTB aqui, que o nosso preço vem por aqui, né? Ele passa por aqui na nossa LTB. A gente consegue ver que a nossa inclinação aqui está perto de 45 graus, tá? Então, isso é um ponto muito importante para se destacar sobre a inclinação. Tá, Felipe, mas como que é a forma errada de marcar, então? Porque essa aqui é a forma certa que eu mostrei para vocês. E a forma errada que vocês não podem fazer é essa aqui, tá? Vocês pegarem e traçarem uma LTA ou uma LTB com inclinação superior a 45 graus. Ou seja, aqui vocês podem ver que está totalmente errado, tá? Então isso aqui está totalmente errado, tá totalmente errado. Vocês não podem fazer isso aqui. Por quê? Porque vocês têm que ficar ligado, porque aqui vocês conseguem ver que essa LTA aqui foi traçada nas mínimas de cada candle. Então aqui foi pegando nas mínimas. E aqui se a gente for traçar, como eu disse para vocês, o nosso eixo Y e o nosso eixo X,
a gente consegue ver aqui, traçando o ângulo de 90 graus, que não está nem perto, né, de 45 graus. Tá muito maior a nossa inclinação, tá? Tá quase chegando aí a quase 90 graus, tá quase subindo reto aí a nossa LTA, subindo horizontalmente, né? Reto, o que eu falo horizontalmente. Então, tome muito cuidado na hora de vocês traçarem, para vocês saberem a inclinação certa, para vocês terem essa LTA certinha no gráfico de vocês, tá? Quanto LTA, quanto LTB, vocês precisam se atentar aí à inclinação. Então já anota aí, esse já foi mais um hack aí para vocês, tá? Então vamos lá mostrar aqui para vocês uma LTB e uma LTA, duas linhas de tendência, onde a gente consegue ver aqui a nossa inclinação próxima a 45 graus, tá? Então aqui a gente teve a nossa LTB. O que foi essa nossa LTB aqui? A gente conseguiu pegar esses dois topos aqui e traçar uma linha, unir eles, e assim a gente viu uma LTB, tá bom? E aí depois, quando rompeu essa LTB, veio e formou uma LTA. E vocês conseguem ver aqui que a inclinação das duas estão próximas a 45 graus, tá? Então aqui na nossa LTA, a gente também consegue traçar aqui unindo fundos, tá bom? Então nesse gráfico aqui, mais outro gráfico eu consigo mostrar para vocês uma LTB e uma LTA junto aí, tá? Então foi isso, gente, a aula. Eu repito para vocês, vão para o gráfico, vão pesquisar lá dentro do gráfico, vão lá começar a pegar o histórico dos ativos, de ações, de mercados futuros, day trade, no swing trade, para vocês verem todos os tempos gráficos que isso aqui funciona, tá? Que LTA e LTB são princípios e, por favor, vão no gráfico. Eu estou pedindo isso aqui para vocês porque vocês não podem só ter o conhecimento, vocês precisam unir isso com a prática. Então vão no gráfico e vão traçar LTA e LTB. Lembra? Unindo dois topos, você forma dois topos ou mais, você forma um LTB. Unindo dois fundos ou mais, você forma um LTA, tá? E lembra sempre desse hack que eu passei para vocês, que é sobre a inclinação, tá? Fiquem sempre ligados nisso aí. Então foi isso aí, essa aí foi a nossa aula aqui do nosso primeiro módulo dos princípios sobre linha de tendência. Então foi isso aí e tchau!